Este meu grupo é composto por mim, Raquel, Evilânia, Dani e Willa, e nós ficamos responsáveis pela Declaração de Salamanca. A gente vai estar explicando para vocês e abordando um pouco sobre esse assunto logo mais à frente. Falando um pouco da introdução do artigo, ele deseja contribuir, destacando discussões, indicações norteadoras para a prática da inclusão escolar no sistema de educação para todos, partindo do pressuposto que havia essa preocupação na educação especial, né, em relação aos deficientes, e ela teve início no período colonial, através das clínicas baianas, no ano de 1874, e prolongou-se até 1927, quando foi criado o Instituto Petalozzi, de Canoas, onde habitavam indivíduos tidos como anormais, que hoje se sabe que são deficientes, e eram tratados de forma segregativa e excludente. Nessa metodologia também aborda-se uma educação inclusiva, para a construção de um documento mundial, né, de declaração, que é a Declaração de Salamanca. E esse documento, ele se estrutura numa base sólida para o processo de inclusão escolar e uma educação igualitária, de indivíduos de uma sociedade que se apresentem e encontrem-se excluídos por situação de deficiência, seja financeira ou social. A partir de 94, as reflexões e as necessidades educacionais dos indivíduos passaram a ser respeitadas e a situação de acessibilidade começou a ser mais discutida no âmbito do desenvolvimento social e educacional das pessoas. E esse artigo, ele foi construído a partir de um estudo, né, de documentos que asseguram os direitos da educação e de qualidade para os indivíduos. Ele tem como base de pesquisa o estudo bibliográfico da Declaração de Salamanca e de alguns autores, como Mendes, Sasaki e Mazzotta. Então, falando um pouco sobre a educação especial no Brasil, diante dos fatos, é possível afirmar que, no primeiro momento, a educação especial no Brasil, ela tem um momento compartilhado de uma situação de total exclusão. Esses indivíduos portadores dessa deficiência, eles foram simplesmente ignorados, abandonados, e isso devido à sua diferença do conceito imposto pela sociedade de normalidade. E durante a Idade Média, a forma de tratamento desses indivíduos, eles se resumiam a total exclusão. Eles eram totalmente excluídos. Já com o surgimento do capitalismo, pode-se ver que começou a ter um certo interesse por as pessoas com essa deficiência. E a partir desse interesse, existe uma certa preocupação com a educação, com a socialização dessas pessoas, desses indivíduos. E tidos como anormais na época para eles. No entanto, esses interesses eles continuavam apenas como uma ideologia de visão patológica do ser que apresentava essa deficiência, o que fazia a sociedade agir com total desprezo com relação a essas pessoas. E nada se fazia para modificar essa situação, não só no Brasil, mas também como em todo o mundo. E no Brasil, a educação especial, apesar dela ser pouco valorizada, não ter investimento, ela foi ganhando, sim, um espaço significativo, de forma um pouco lenta, por conta da falta de dinheiro, querendo ou não, mas por meio das instituições que foram fundadas e criadas, elas foram sim tomando um certo tipo de espaço no Brasil. E a história da educação no Brasil, ela tem demonstrado quadros diferentes do que se foi proposto pela primeira Constituição brasileira, que ela anunciava a educação primária tida como obrigatória, gratuita e extensiva a todos os cidadãos brasileiros. E enfatizando a educação especial no Brasil, apresenta como momento da educação especial a criação e a implantação do Imperial Estudo dos Meninos Cegos e, além disso, o Instituto dos Surdos Mudos. Porém, influenciados por conflitos políticos, sociais, dentre diversos outros, eles acabaram sofrendo perdas e foram se deteriorando. Então, desde o século XVI, a história da educação no Brasil ela vem sendo realizada. Pedagogos profissionais da saúde eles trabalhavam na possibilidade que era possível, sim, educar indivíduos considerados como incapazes e ineducáveis. Mas desde o momento histórico, os cuidados eles eram desenvolvidos em asilos e em manicômios,
Quando se deu início a pensar na educação diferenciada, o tratamento de doentes mentais eram feitos em clínicas psiquiátricas. E os institutos, eles tiravam os surdos, os cegos, de um convívio com as pessoas, fazendo assim uma exclusão social dessas pessoas, desses indivíduos que eles não precisavam do isolamento. E com base nisso, destaca-se o atendimento educacional especial para os deficientes no Brasil. Ele era feito a partir de vertentes educacionais especiais diferentes, eram duas vertentes. Uma se chamava, era a proposta médico-pedagógica e a outra psicopedagógica. A proposta médico-pedagógica, ela se caracterizava pela preocupação eugênica, com uma forma higienizadora da sociedade brasileira. Sendo assim, estimou-se a criação de escolas dentro de hospitais e clínicas. Já o conceito psicopedagógico, ele foi mais aceito, inclusive foi implantado, que ele se preocupava primeiro com o diagnóstico, levava em consideração escalas métricas de inteligência em seu encaminhamento para o processamento escolar, o processo escolar, em classes especiais. E essa foi foi a proposta mais aceita, inclusive foi implantada, porque a partir de então foi o que deu origem às salas especiais para deficientes mentais. Em 1874, iniciava-se o tratamento psiquiátrico no Hospital da Bahia. Foi aí que a educação especial começou a tomar forma e se expandir pelo país. Em 1903, foi criado o pavilhão Bournonville, no Hospital Dom Pedro II, que tratava de doentes mentais. E durante a década de 30, as instituições que tratavam de doentes mentais tiveram um grande aumento nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. No período de 1940 a 1959, houve uma grande expansão no número de estabelecimentos de ensino especial para doentes mentais. Eram cerca de 190 estabelecimentos. No final do ano de 1958, o Ministério da Educação começou a prestar assistência técnico-financeira às secretarias de educação e institutos especializados que faziam um atendimento educacional especial. Porém, a realidade do modelo de educação não havia sofrido modificações. Os sistemas de segregação e exclusão ainda estavam presentes, e eles serviam de base de trabalho desses estabelecimentos educacionais especiais. Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP. Com parceria com o Ministério da Educação, foram implementados os primeiros cursos de capacitação para professores de ensino especial. Com essa atitude do governo, em 1985, foi criado um comitê para fiscalizar, planejar e traçar políticas de ações às questões dos deficientes. Um ano depois, é fundada a Secretaria Nacional de Educação da Pessoa Portadora de Deficiência. E em 1990, a Secretaria Nacional de Educação Básica começa a assumir a implementação da política de educação especial. Como passo inicial para uma nova visão educacional para pessoas com deficiência, em 1994 foi promovido pelo governo da Espanha, com parceria com a Unesco, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que acabou resultando em um dos documentos mais importantes para a promoção da educação inclusiva em todo o mundo. Este documento é chamado de Declaração Salamanca. A partir do segundo momento histórico, logo após a situação de segregação e exclusão, os deficientes eram vistos como pessoas segregadas e discriminadas e passam a ser reconhecidos como pessoas que merecem respeito e educação de qualidade. Com isso, observaram-se que depois da aplicação de algumas leis desenvolvidas e aceitas por países e entidades mundiais, essa situação começou -se a modificar de acordo com o tempo. Na perspectiva do processo de inclusão, as políticas educacionais têm como princípio a igualdade de direito entre as pessoas e têm como objetivo uma educação de qualidade, sem discriminação e respeitando a individualidade de cada indivíduo,
prezando não somente uma educação de qualidade, mas também a permanência dessas pessoas até a sua formação. E o fato que veio modificar o cenário da educação mundial foi em 1994, com a Declaração da Salamanca, criada na cidade de Salamanca, na Espanha. Esse documento ele foi criado para mostrar a necessidade de políticas públicas e educacionais para os países que venham a atender todas as pessoas de forma igualitária, independente do seu fator socioeconômico, cultural. Essa declaração ela destaca a inclusão das pessoas que necessitam de uma educação especial. Essa declaração ela impõe, através de seus princípios, que as escolas e seus processos pedagógicos elas se adequem a essas pessoas que necessitam de uma educação especial. Torna-se notório que a Lei de Salamanca ela declara uma educação de qualidade para todos e que uma escola inclusiva é aquela que garante uma participação e uma interação de forma igualitária para todos, independente da pessoa ser considerada normal e entre aquelas pessoas que precisam e têm uma educação de qualidade especial. Além das escolas terem que ter um processo pedagógico e se adequar a essas pessoas que têm necessidades especiais, os professores devem começar a conhecer a fundo as possibilidades e as limitações dessas pessoas que necessitam de uma educação de qualidade especial. E é preciso começar a repensar sobre a formação desses professores, sobre essas pessoas que precisam de mais atenção. Começar a repensar se esses professores eles são capazes de trabalhar em diferentes situações e que possam assumir um papel chave na educação dessas pessoas. Dando continuidade ao que os meninos abordaram, falando sobre a Declaração de Salamanca, ela fala sobre a adaptação. Essa adaptação é uma formação em que eles caracterizam como não categorizada, né? Onde eles dentro da norma, vão embargar todos os tipos de deficiência. E isso é antes de uma especialização em uma ou demais áreas relativas a deficiências específicas. Então, o artigo que a gente está abordando, ele relata sobre professores de instituições que devem interessar-se pelo que o seu aluno deseja aprender, porque dessa forma eles acreditam que suas potencialidades, de certa forma, é um fator primordial para que esses alunos eles venham desenvolver com uma certa garantia de aprendizagem, né? E dentre diversos recursos que temos, os professores eles devem aplicar uma metodologia. Para que essa metodologia? Através dessa metodologia, ele vem estimular esse aluno fazer uma participação em sala de aula e, de certa forma, isso vai favorecer o aprendizado desse aluno de uma forma efetiva. Outro ponto abordado sobre a Declaração de Salamanca e o Plano de Ação para a Educação de Necessidades Especiais é que ele fala que uma escola comum ela só se torna inclusiva depois que ela se reestrutura. Então, essa reestruturação é para atender o quê? A diversidade desse novo aluno ou alunos, né, que a escola irá receber em termos de necessidades especiais. E essas necessidades especiais, elas não são decorrentes só de deficiências que a gente já reconhece, como auditiva, visual, mental, múltipla, mas também são aquelas deficiências que são resultantes de outras condições atípicas. Então, quando a gente pensa em um mundo inclusivo na nossa sociedade, temos meio que isso na cabeça de uma ideia de que todas as pessoas, né, tanto deficientes quanto pessoas não deficientes, elas têm as mesmas condições e oportunidades iguais. E não é exatamente assim que ocorre. Por quê? Pensando bem sobre essa questão de esse assunto abordado, não é o deficiente que tem que se adequar ou se adaptar à sociedade, ou em meios educacionais, que é o que a gente está abordando. Então, o que deve ser feito para melhorar isso? Então, a Declaração de Salamanca, que é o assunto que a gente está falando, ela fala que a escola ela deve se preparar ou até mesmo se equipar para receber esses alunos que necessitam de um atendimento especializado. E principalmente que supra as necessidades para que assim
esses novos alunos com deficiências eles possam viver e estudar com a dignidade e serem reconhecidos também como qualquer cidadão. Dessa forma, esses alunos eles irão, né, aprender a superar suas dificuldades que sua deficiência apresenta. Para finalizar esse assunto sobre a Declaração de Salamanca, é importante ressaltar que a Declaração de Salamanca, ela mostra que existem diversas formas, na verdade, de se ter sucesso em uma educação inclusiva. Porém, no termo de Declaração de Salamanca, ela também ressalta que cabe aos nossos governantes assumirem os compromissos propostos. E dessa forma, os resultados eles vão surgir naturalmente. Observando a escrita da Declaração Salamanca, podemos perceber uma visão de inclusão que nos revela uma situação diferente, não de apenas uma minoria. Pois o processo de inclusão citado pela Declaração nos mostra que a inclusão social atinge a todos, não somente os deficientes. E esta é uma situação que deve ser compreendida por todos nós. Entender que a inclusão não é somente para pessoas deficientes, mas para todas as pessoas que se encontram em alguma situação desfavorecida, tanto educacionalmente, financeiramente ou socialmente. Se o Brasil realmente assegurasse tudo que é descrito na lei, teríamos um país realmente inclusivo, uma nação que se preocupa com a situação social dos seus indivíduos. Sendo necessário ainda que tenhamos a convicção de que não se transformam atitudes do dia para a noite, sejam elas individuais ou coletivas, levando em conta toda a nossa história em relação à exclusão e ao preconceito. Porém, isso não inviabiliza uma mudança de atitude. E a Declaração Salamanca é um documento norteador para que essas modificações sejam alcançadas e trabalhadas no processo de inclusão e que uma educação para todos exista mesmo de fato.